Foi? Tá no ar? Fala pessoal, estamos ao vivo? Não estamos. Vocês viram o e-mail que eu mandei? Enfim, foi uma gafe que eu tinha que ter visto antes, mas aconteceu o seguinte: o meu canal é muito novo e eu nunca tinha feito transmissão ao vivo nele. E acontece que para você fazer essa primeira transmissão ao vivo, eles têm que permitir, demora 24 horas e tudo mais. E eu fui testar isso hoje antes do almoço, para testar a transmissão ao vivo, para pegar o HTML, para jogar na página, para vocês poderem ver o ao vivo na nossa página, que é a mesma que vocês colocaram no e-mail. Porém, aí apareceu essa frasezinha que daí não daria para fazer, né? Aí também, como eu não mudaria de canal, né? Porque nós estamos trabalhando agora com esse canal, Heitor Alves. Inclusive, se você quiser, tem muitas coisas legais para ver lá. Se quiser se inscrever e quiser acompanhar, fica à vontade. Mas aconteceu isso. Aí então eu fiz o seguinte: peguei as melhores perguntas e que fizeram sobre barras de Axis e vou estar falando aqui agora, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem retornar esse e-mail e perguntar as coisas que vocês têm dúvida em relação ao que a gente vai falar agora, tá? Então vamos lá. Vou começar explicando o que é barras de Axis. Barras de Axis é uma ferramenta em que você consegue usar ela para expansão de consciência. Por que expansão de consciência? O que é uma expansão de consciência? É quando você sai do grau de polaridade em que você se encontra e vai para uma neutralidade, a fim de que você possa então escolher que lado você vai. Como assim, Heitor? Seguinte, quando você se encontra num problema, vamos colocar que você se encontra num problema financeiro. Toda vez que você tem um problema financeiro, aquilo se expande. Toda vez que nós focamos em algo, aquilo se expande. E nós temos o dom de focar em problemas. É claro, o problema está ali, você não tem como desviar. Então você acaba focando aquilo. E toda vez que você foca, expande. É como se fosse uma parede. E aquela parede tem um pontinho preto. Só que aquele pontinho preto começa a te encher tanto que você só repara nele. Você não repara naquela imensidão toda que tem a parede. Você não repara no que ela tem de possibilidades. Você só repara naquele ponto. Tem pessoas até que aumenta o zoom daquilo e fica só olhando aquele ponto, afinco assim. Quando vai ver, ela só está olhando aquela rodela suja, mas aquele mundo de possibilidades ela não está. Isso é polarização. Polarização é o que você escolhe, o lado que você escolhe ficar. Se é um lado ruim, se é do lado bom, se é do lado das pessoas, se não é do lado delas. Por exemplo, algum político roubou no Senado ou na Câmara Legislativa, você já fica doido com aquilo. Tá roubando meu dinheiro, porque aquilo... Nesse exato momento você já se polarizou, ou seja, você julgou. Toda vez que nós julgamos alguma coisa, nós nos polarizamos. Tá? Então eu julguei aquilo como certo ou errado, eu julguei aquilo como bom ou como mal. Toda vez que eu julgo algo, eu estou me polarizando. E se eu saísse desse nível de polarização e entrasse então no nível de neutralidade? Se eu saísse então do nível de julgamento e entrasse no nível então de neutralidade, como seria? Como seria olhar para aquele político, olhar para as coisas que estão acontecendo lá? Não tampar os olhos e esquecer o que está acontecendo, não. Mas eu digo assim, ao invés de se polarizar, como seria para você olhar por cima da coisa toda? Como seria para você entrar numa neutralidade em que você pudesse minimizar aquele pontinho da parede e olhar a parede inteira? Às vezes falta muito isso. Só de eu estar falando isso, eu já tive falando isso para uma pessoa, e só de eu estar dando essa explicação, a pessoa já entendeu tudo e começou a ver outra. Ou seja, ela acabou de ter uma expansão de consciência. Quando ela não consegue ver algo e alguém fala, olha, faz isso, ou ela percebe por algum insight e fala, nossa, agora entendi. Isso é expansão de consciência. Ou aquela matéria que você está lendo e não consegue aprender e de repente, do nada, você está fazendo uma outra coisa, lavando uma louça, vamos colocar aí, do nada ela chega na sua mente e você, cara, agora entendi aquilo. Fiquei tanto tempo para entender quando eu estava lavando louça, quando eu estava na cidade, andando pelo centro, resolvendo as coisas do dia a dia. Então, isso é expansão de consciência. Porém, Axis, ele foca, então,
não somente nesses insights que você tem uma vez na vida ou na morte. Ele foca na expansão de consciência a um nível muito mais expansivo, a um nível muito maior. Ou seja, você sabe onde você precisa expandir. Ou às vezes você não sabe onde precisa expandir. Eu fiz o vídeo falando daquela criança, por exemplo, que sempre cresceu ouvindo do pai que, olha, não precisa trabalhar não, não precisa ser rico não, só trabalha o quanto você vai precisar para se alimentar sua família e tá bom. Uma criança dessa vai ser rica? Muito difícil. Muito difícil. Ela recebeu implantes. Implantes é tudo aquilo que você ouve das pessoas e guarda em você, e guarda para você. Então, olha, você é muito feio, ou você é muito isso, e você, nossa, eu sou muito feio, nossa, eu sou, e vai ficando aquela bola de neve. Ou seja, no final de tudo, você nem tem opinião. Todas as opiniões que você tem é tudo dos outros. Será que você se encontra nesse nível? Né? Então, as crenças que nós não conseguimos ter consciência são as inconscientes. Essa criança mesmo, que o pai sempre falou para ela quando criança, que ela não precisaria ser rica, enfim, ela não sabe que tem essa crença. Ela vai começar a perceber se alguém falar para ela, igual eu estou falando agora. Talvez se você tivesse ou tem uma crença parecida, você agora vai buscar na sua mente, ou a sua memória já vai jogar para você, já vai jogar agora para você o que já aconteceu, ou o que alguém já te falou, e você, cara, nossa, tô lembrando. É mais ou menos assim que acontece. Ou talvez você nem lembre mesmo, pronto. Só que a Axis, ela age por trás da nossa linha racional. Ou seja, ela pega então toda a parte que está inconsciente. É como se fosse um iceberg, tá? 10% você está racional, os outros 90% totalmente subconsciente e inconsciente. E lá estão todas as suas memórias, tanto de memórias que você teve nessa sua vida, né, de quando você, desde o momento que você foi fecundado, passou a ser feto, criança, e até hoje, até as memórias emocionais de lado de trás, do seu pai, dos seus avós, dos seus tataravós, bisavós, enfim, assim por diante. Então é muita carga, são muitas honras. Talvez você esteja repetindo algum padrão lá de trás que nem você saiba, né? Talvez você já tenha visto isso também em algumas outras ferramentas, como constelação familiar sistêmica, né? Como o barômetro emocional, enfim, às vezes até com Axis mesmo, que você possivelmente ou poderia já ter feito alguma sessão e viu que tem aqueles pontos na cabeça, é exatamente isso que a gente aprende. Então vamos lá, o que seriam esses pontos? Esses pontos então abordam 32 pontos, né, na nossa cabeça, em que cada ponto se resume a um HD de tudo aquilo que você aprendeu e tem de crença até hoje. Entenda, crença não é só coisas ruins, tá? Crenças são coisas boas também. Então, se eu passo por alguma situação na minha vida e aquilo vai me impulsionar a ser grande, eu tive uma crença, então, que vai ao contrário daquilo que eu vivi, daquela coisa ruim. Como também eu posso ter uma crença totalmente negativa em relação àquilo que eu já passei, dentro do meu ponto de vista negativo, tá? No qual vai me fazer vitimizar cada vez mais e cada vez mais para baixo. Ganhar sempre menos, ser uma pessoa cada vez assim pior, sabe? Aquele coitadinho de tudo, ficar com uma depressão, e enfim, aí vai. Isso, dentro do meu ponto de vista, é ruim, mas dentro do seu ponto de vista, por exemplo, pode ser bom. Eu não sei qual é o seu ponto de vista, porque em Axis a gente prega que não existe bem e mal, não existe certo e errado, porque o certo ou o errado são todos pontos de vista criados por sociedades, famílias, enfim, o que é certo no Brasil não é certo fora daqui, o que é certo aqui na nossa cidade não é certo fora, o que é certo na nossa sociedade não é certo na sociedade cigana, que não é certo na sociedade indígena, entende? São pontos de vista, né? São pontos de vista, nada mais. Então, por exemplo, são 32 pontos, onde armazenam-se então, em cada ponto desse, uma porção de crenças sobre o que você deve fazer. Tem muita gente pensando que vive no livre-arbítrio, mas tem tanta crença que limita ela, que ela tem uma falsa sensação de livre-arbítrio, porque na verdade ela não tem livre-arbítrio nenhum. Na verdade ela está vivendo com pontos de vista dos outros, com pontos de vista que foi colocado nela
Então ela pensa em viajar no fim do ano, mas se ela tiver uma crença, por exemplo, que viajar é gastar dinheiro, e gastar dinheiro é uma coisa que só rico faz, e rico é infeliz, aquela coisa toda, a pessoa não vai. Se a pessoa não tem merecimento, se ela trabalha com essa questão de merecimento para o lado negativo, ela não vai conseguir merecer ganhar mais, ou merecer fazer aquela viagem, ou merecer, porque inconscientemente ela não merece. Então ela fala, não, então eu vou me afastar porque isso não é para mim. Entende tudo isso? Então, por exemplo, num ponto desse, você guarda todo o espaço que você tem de comunicação. Tudo que você tem de crença sobre comunicação fica em um ponto. No outro ponto, por exemplo, tem gratidão, paz e calma. O outro, bondade. No outro ponto tem em relação à sexualidade. No outro ponto em relação à alegria. No outro, tristeza, cura, tempo, espaço. Muitos pontos. E cada um desses carrega uma porção de crenças que te limitam em algumas áreas, né? Então, se for na área da criatividade, por exemplo, te limita. A gente vai trabalhar então crenças que limitam nessa área de criatividade. Dinheiro, que te limitam, todas as crenças que te limitam no dinheiro. Vamos pegar outra aqui, por exemplo, o dinheiro que pega bastante, mas esperanças e sonhos. Tem gente que fala que não tem nem sonho. Como a pessoa pode viver sem sonhos? Então vai pegar tudo de crenças limitantes que estão limitando a pessoa a ter um sonho. Às vezes ela teve uma crença que limitou ela de poder até sonhar. Isso acontece. Então o Axis vai desmoronar todas essas crenças. Mas já Axis faz com que desmoronem todas essas crenças para que você possa fluir, né, nessas questões. É como se fizesse o seguinte, ó. Sobre dinheiro. Não, vou pegar outro. Sobre fumar, que eu fiz um vídeo também sobre isso, explicando essa questão, mas eu vou colocar tudo aqui. Sobre fumar. É como se a crença ficasse num pedestal. A crença matriz, que é a primeira crença, matriz das crenças, né, que a gente chama, fica no pedestal. Fumar. Uma pessoa que fuma, que tem vícios, né, fumar. Para ela ter esse tipo de crença, para ela ficar no pedestal, precisa-se então de 25 afirmações em volta dessa crença, para que ela seja sustentada. Então, fumar é bom porque eu relaxo. Fumar é bom porque me tira o estresse e me faz ficar menos ansioso. Fumar é bom porque as pessoas falam que faz mal, mas nunca me fez mal. Então é gostoso fumar. Fumar é muito gostoso. Enfim, 25 crenças fortes para segurar uma crença limitante no pedestal. Sério, né? Agora eu vou te falar pior ainda. Cada afirmação para sustentar essa crença precisa de mais 25 afirmações, cada uma dessas afirmações. Ou seja, pego a crença aqui, fumar é bom, fumar me relaxa. Pega esse fumar me relaxa. Fumar me relaxa porque toda vez que eu fumo eu descanso, toda vez que eu fumo... Cada afirmação, então, que sustenta essa crença, precisa-se, então, de mais 25 para sustentar essa afirmação, para sustentar essa crença. E cada uma dessas 25 precisa de mais 25, e mais 25, e mais 25. Vocês entenderam a cadeia disso tudo? É muito forte. Entende por que tem tantas pessoas que nós julgamos cabeça dura, porque desde de tal idade ela vem e nunca abre a cabeça para nada e vem com aquele mesmo pensamento. Você imagina a crença forte que ela deve carregar, que limita ela, e as afirmações que ela traz para que essa crença seja sustentada. Então, assim, não é brincadeira. Até por isso que é muito difícil julgar as pessoas. É claro que depende do nosso ponto de vista, e dependendo do nosso ponto de vista, o que aquela pessoa faz é totalmente negativo aos nossos olhos. Só que para ela, é o contrário. E aí vai, são pontos de vista. Então, Axis é isso. O que ela faz, então, nesse caso, ela dá uma rasteira, como se fosse um castelinho de carta. Quando vem Axis e nós pressionamos, então, esses pontos com enunciados aclaradores, já que eu falo sobre os enunciados aclaradores, é como se desse uma rasteira ou um soprão muito forte. Essas afirmações caem e vai caindo em cadeia, em afirmação em cadeia, até que essa crença despenca também.
E aí, com esse HD, com esse armazenamento vazio, você tem então a possibilidade infinita de escolher o que você quer. Você então passa a ter a possibilidade de todas as coisas, de escolher todas as coisas. Não ficar polarizado, mesmo que inconsciente, numa crença que às vezes nem foi você que colocou. Entendeu? Então isso te desperta para uma nova página da vida. Isso te desperta para algo muito maior, fazendo com que você então expanda e consiga ver possibilidades que não estão na polarização. Ou seja, você então passa a escolher o que você quer dentro dessas possibilidades infinitas. Você pode escolher se quer ter dinheiro ou não. Antes não, antes você não tinha dinheiro, por exemplo, se fosse aquele caso daquela criança. Não, dinheiro não, né? Agora você escolhe se eu quero, se não. Se quer ter muito, quer ter pouco, quer ter médio, você que vai decidir. Se você quer ter muita criatividade ou não, ou pouco, entende? Vai ficar o espaço vazio para que você preencha do que você quiser. Aí você então começa a fazer com que as suas crenças possam te elevar. Entende? Isso é muito nobre, isso é muito grande. Então imagina só, você vindo então zerado de fábrica, porque aqui ninguém está zerado de fábrica. Assim, a gente traz muita crença. Imagina essas crenças então sendo apagadas, com a possibilidade de nós criarmos o que quisermos. Com a possibilidade de criarmos a dimensão e o tamanho e a estrutura que a gente quiser. Já pensou nisso? Exatamente, é simples assim. Se para você que está ouvindo isso pesou, não é possível, eu acho que já é demais, é milagre demais. Então, possivelmente, você tem uma crença em relação a isso, a relação à facilidade. Eu até mandei e-mail, né, para vocês com a frase de Axis, o mantra de Axis, que é tudo na minha vida, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glórias. Aí eu perguntei lá embaixo também, qual frase ou qual palavra pesou para você? Ou se pesou uma palavra, ou se pesou uma frase, ou se pesou tudo. Se alguma dessas frases ou palavras pesaram, é porque você tem alguma crença limitante nessa área. Se tudo vem a mim com alegria. Não, nada vem a mim com alegria. Minha vida é difícil, tudo que eu faço é difícil, não sei o que. Saiba que tem como ressignificar, saiba que tem como vir fácil. Não, alegria, tudo vem com facilidade, tudo vem para mim muito difícil, tudo para mim é muito difícil. Saiba que tem como vir leve. Tem como vir leve, eu sou uma prova viva disso. Tudo na minha vida vem com leveza, vem com alegria e glórias. Sim, antes não vinha. Mas depois que eu expandi, entendi tudo isso, eu digo para vocês, é possível. Se eu não tivesse passado, eu também não acreditaria, né? Se eu fosse vocês. Então eu também sou um pouco como vocês nessa questão. Se eu não tivesse, até se eu tivesse passado, beleza. Se eu não tivesse visto e estar vendo diariamente pessoas, milhares, centenas de milhares, espalhadas por todo lugar do mundo, aplicando essas técnicas e também superando todas essas crenças limitantes, fazendo com que elas pudessem expandir também a consciência, eu também não acreditaria, mas eu vejo isso todos os dias. E se você pegar para ver no site de Axis, no YouTube, enfim, você vai ver gente do mundo inteiro falando dessa técnica. Talvez seja um pouco desconhecido, né, para vocês que estão chegando agora em Axis, mas essa técnica já existe há um tempo e tem muita gente se superando com ela. Então eu convido você a vir também expandir a sua consciência. Heitor, outra pergunta muito interessante que fizeram em relação a tudo isso. Heitor, mas eu vou fazer um atendimento, por exemplo, e eu vou escolher trabalhar a questão de esperanças e sonhos, para eu poder ver sobre esperanças e sonhos, que crenças estão relacionadas a isso, para que eu possa então romper nessa área. Tem como? Tem. Mas Axis, ela vai além, porque o seu corpo vai além.
Como assim? Quando você faz uma sessão de Axis, por exemplo, e ela é uma sessão não guiada, ou seja, você não guia aquilo que você quer eliminar, aquilo que você quer expandir, o seu corpo vai eliminar o que mais está sendo preciso naquele momento. Às vezes você pode pensar que esperanças e sonhos é o que está mais pegando na sua vida, mas o seu corpo está dizendo que é a consciência, é o ponto da consciência, mas o seu corpo está dizendo que é sobre cura. Então ele vai pegar o que está mais saturado. E lembra que o que está mais saturado pode não estar no seu consciente, que tudo vem no inconsciente e fica armazenado lá. Talvez você não saiba o que está mais saturado em você. Talvez racionalmente você venha, não, Heitor, eu quero trabalhar dinheiro. Eu quero trabalhar dinheiro, porque é isso que está... Ok, vai eliminar também. Mas a maior carga que vai eliminar é o que o seu corpo está pedindo nesse momento. Por exemplo, se seu corpo tiver, você racionalmente estiver pedindo dinheiro e o seu corpo pede consciência, para eliminar a consciência, não fique bravo com isso não. Porque se ele está eliminando, crenças que te limitam em relação à consciência, você vai expandir muito. E nessa expansão, você pode entender como prosperar no financeiro. Entendeu como uma coisa leva a outra? Então, da mesma forma, a cura pode estar relacionado a algo que alguém sofreu lá atrás, dos seus antepassados, que por conta daquela doença todo mundo perdeu tudo, então dinheiro não é bom, enfim, estou inventando aqui. Quando o seu corpo elimina algo de cura, o seu financeiro avança. Então percebe, o seu corpo sabe o que você precisa, mais do que você, porque o seu racional pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe muita coisa não, só sabe 10%. Entende como isso é muito maior do que a gente pode mensurar? É exatamente isso que a Axis faz. Aí depois eu falei que eu ia falar do enunciado declarador, quase esqueci dele. Enunciado declarador é uma frase quântica em que, quando eu percebo no meu dia a dia uma crença limitante, eu posso tirar ela simplesmente da minha vida. Assim mesmo. Então, por exemplo, eu estou falando aqui agora com vocês, aí me vem uma crença limitante de que, meu Deus, sei lá, 50 mil pessoas vão me ver através desse vídeo. Aí eu começo a pensar nisso, e isso é muito para mim, eu começo a gaguejar e aquela coisa. Então, eu tive a crença, eu me deparei com a crença limitante de que se muita gente me assistir, eu vou ficar nervoso, eu vou ter medo. Eu busco então de onde isso está vindo, começo a fazer o enunciado declarador, que dura segundos, minutos, 1 ou 2 minutos máximo, e você elimina essa crença na hora. Forte isso, né? É que eu não posso falar sobre o enunciado declarador, porque nós não somos liberados a falar em vídeos ou internet por aí, ou na rede social, enfim. Nós só podemos então falar em aula, tá? Porque se eu falar, tanto que se eu falar aqui agora vocês não vão entender nada, é uma frase muito doida, assim, é bem legal, mas nós aprendemos na classe, tá? Então, são frases quânticas em que você diz e descarta essas crenças que você está se deparando. E não é uma vez ou outra não, viu? Se você prestar atenção, agora que você está sabendo disso que eu estou falando, você vai prestar atenção que por dia aí você encontra 30, 40 crenças que te limitam aí, ó, tranquilamente. E você faz o enunciado declarador e aquilo sai da sua vida e você fica leve. É engraçado, porque você fala, meu Deus, como eu estava carregando isso, parece que sai um peso de você. É muito legal mesmo. E cada vez mais. Então, Axis não vai ensinar você só a trabalhar com os pontos, tá bom? É muito legal trabalhar com os pontos, muito eficaz, muito mesmo, para que você não trabalhe somente em você também, mas para os outros. Então, se tem, sei lá, a sua esposa, ou seu esposo, ou seu namorado, ou namorado, ou filho, chegou muito cansado em casa, ou está estressado, ou está... Enfim, base de Axis acaba com tudo isso. Ressignifica tudo isso. É demais mesmo. E o enunciado declarador, então, é para o seu dia a dia, em segundos, para você tirar cada crença que te... vou dar uma palestra agora, eu estou super nervoso. Por quê? De onde está saindo esse nervosismo? Aí você, então, joga o enunciado declarador para aquilo tudo que está acontecendo e
aquilo desaparece. Simples assim. É maravilhoso. É maravilhoso. Ah, e não é só isso. Você ganha também um certificado internacional de Access Consciousness. E vale para mais de 95 países. Isso é muito legal. Então você vai receber esse certificado, vai poder trabalhar isso com as pessoas, vai poder se trabalhar acima de tudo, porque não adianta também você fazer outra pessoa estando machucado, né? Então você precisa tratar de você primeiro, para depois fazer nas outras pessoas. Objeções das pessoas: Heitor, mas eu não tenho tempo. Esse curso eu digo que é um curso para quem realmente não tem tempo. Eu me deparei com isso hoje ainda, antes de vir para cá gravar. Heitor, eu queria muito fazer o curso. Meu sonho é fazer esse curso. Eu sei da profundidade que ele tem, mas eu não tenho tempo. Eu acho que esse curso foi feito para quem não tem tempo mesmo. Porque eu disse para ela, o nosso mundo é tão corrido hoje que é difícil você ter assim, tempo para alguma coisa que foge da sua rotina. Então, Barras de Axis é um curso que tem a duração de um dia. Então começa, esse por exemplo, vai começar das 9 e termina às 5h30. Geralmente não passa disso. Daria até para fazer num período da tarde para a noite, mas aí ficaria mais corrido. Enfim, quero fazer mais leve também. Sabe por quê? No curso, na classe, vocês não só aprendem as técnicas, mas nós aqui mesmo na classe já trabalhamos muito essa fase de tirar, né, de descriar crenças que te limitam. Então você fica até meio zonzo às vezes. Daí a gente para um pouco, vai tomar água, né, vai tomar um lanche também no coffee break. Porque realmente trabalha muito dentro de você. Então você sai daqui, você entra aqui uma pessoa e sai daqui também outra. Você sai daqui com outro ponto de vista em relação a tudo, ao mundo, a você, ao próximo, entende? Porque nós trabalhamos também muitas crenças. Então você não vai aprender sua técnica e sair, não. Que você também vai receber esse atendimento, vai ter a proposta do curso, que é eliminar crenças, ao vivo. Você vai ter isso aqui. Faz parte do curso essa parte também prática, tá? Mas então é isso. Creio que por hora é só. Se você tiver na energia de estar fazendo, o que é isso? Sentir que realmente você escolhe estar expandindo a sua consciência, escolhe no momento estar entrando no estado de neutralidade, em que você então possa ver todas as polaridades embaixo, você com aquele mundo de possibilidades, podendo escolher, podendo entrar por onde quiser e ser bem sucedido na área que quiser. Se você faz parte disso, então esse curso é para você, você está super convidado. Só vou pedir para que vocês mandem no meu e-mail ou anotem o meu celular, para que vocês então não possam perder, tá? O meu celular é 14 99625 4916. Se você não entendeu, dá uma voltadinha no vídeo para que vocês possam gravar ele e manda um WhatsApp para mim. Vou estar recebendo depois desse vídeo todas as perguntas, as questões, as objeções e os fechamentos, tá? Para que a gente possa então separar o material para poder tá vindo fazer o curso. Tá certo? Muito obrigado, gratidão a todos vocês por esse tempo. Me perdoem mais uma vez por conta desse inesperado, né, de não poder ter feito esse encontro ao vivo, mas creio que não vai faltar oportunidades. Tá certo? Grande abraço para vocês. Espero vocês aqui